Olá, Brasil República. Como memorizar com muita clareza, precisão e permanentemente os nomes e a ordem dos 38 presidentes do Brasil. Tudo de uma maneira como você nunca viu, principalmente por este palco aqui em Brasília, na Esplanada dos Ministérios. Começamos imediatamente com a República Velha. Observe então que nesta parte inferior aqui Deodoro, Floriano, Prudente, Campos, vejamos o conjunto dos 4 presidentes da República Velha: Deodoro, Floriano, Prudente e Campos. Apagamos todas as imagens e vamos aos testes de lembrança. Pelas iniciais, tente recordar os 4 presidentes. É lógico que falaremos para confirmar o que você disse. Então, Deodoro, Floriano, Prudente, Campos. Pelas imagens, tente recordar. Podemos confirmar, dando um tempo para que você responda, então, antes de nós. Dessa forma, o primeiro foi Deodoro, Floriano, Prudente, Campos. Vejamos ainda mais esse teste de lembrança, agora com os olhos da imaginação. Observe: Deodoro, Floriano, Prudente, Campos. Retornamos aqui nesta imagem e agora de ré você tente responder do 4º até o 1º. Campos, Prudente, Floriano, Deodoro. República Velha, 4 presidentes. Note como temos aqui a visão panorâmica da Esplanada dos Ministérios. E ali temos RCL. E significa República do Café com Leite. Ou seja, o café quem produzia na época era São Paulo e o leite Minas Gerais. Daí o presidente ora era de São Paulo, do café, ora era de Minas Gerais. Neste lugar iremos fixar os presidentes do início do século XX. Portanto, aqui observe, Rodrigues, Afonso, o Nilo. Vamos rever os 3 primeiros mentalmente. Rodrigues, no canto superior esquerdo, depois Afonso e o terceiro, Nilo. Vejamos aqui o 4º. Observe
Aqui temos outro marechal, porque o primeiro foi o Deodoro da Fonseca, e aqui tivemos este, Hermes. Então, Venceslau, Delfim. Então vamos recordar o quarto, o quinto e o sexto. Hermes, Venceslau e Delfim. O Epitácio, Arthur. E aqui lembra o nome da capital dos Estados Unidos, que é Washington. E assim vamos rever esses três, porque são 9 presidentes somente neste grupo. Aqui no canto inferior esquerdo, Epitácio, mais ou menos aqui próximo a esse desvio e a essas pessoas, o Arthur, e aqui Washington. Veja, Rodrigues, aqui ó, Afonso e Nilo. Depois, Hermes, Venceslau, Delfim, este, Epitácio, Arthur, Washington. E assim apagamos todos. Portanto, daremos um pequeno espaço de tempo para que você responda e iremos confirmar. Rodrigues, Afonso, Nilo, Hermes, Venceslau, Delfim, Epitácio, Arthur, Washington. Agora, pelas imagens, iremos sempre confirmando. Rodrigues, Afonso, Nilo, Hermes, Venceslau, Delfim, Epitácio, Arthur, Washington. Observe que evitamos dizer o sobrenome ou o nome seguinte. Por exemplo, Washington. Então teríamos Washington Luiz. Venceslau, Venceslau Braz. Nilo Peçanha. Rodrigues Alves. Epitácio Pessoa. Hermes da Fonseca. O Afonso Pena. O Arthur Bernardes. E também o Delfim Moreira. Vejamos agora com os olhos da imaginação, somente o primeiro nome. Observe: Rodrigues, Afonso, Nilo, Hermes, Venceslau, Delfim, Epitácio, Arthur, Washington. Nesta videoaula agora que você está assistindo, nós veremos somente o nome de cada um dos 38 presidentes. Pelo menos o nome inicial, como você já viu aqui. Então, República do Café com Leite. Retornamos aqui a esta visão panorâmica da Esplanada dos Ministérios. Observe, então,
que agora utilizaremos a Catedral de Brasília. República Vargas. Getúlio Vargas. Aqui chamamos então Vargas. Aqui era presidente do Supremo Tribunal Federal na época. E como estávamos no Estado Novo, o Congresso estava fechado, não tinha um vice-presidente, então para assumiu o presidente do Supremo Tribunal Federal, que se chamava na época José Linhares. E aqui, Dutra. E aqui novamente, Vargas. Observe então, aqui na Catedral, cada nome em um ponto diferente, mas reunidos no grupo. Temos a Era Vargas, ou a República Vargas. Então, o conjunto, observe. Dessa forma, apagamos todos. E veja, pelas iniciais, tente recordar os 4 presidentes. Vargas, Linhares, Dutra e Vargas. E assim, pelas imagens, Vargas, Linhares, Dutra e Vargas. Mesma coisa aqui, olha. Vargas, Linhares, Dutra e Vargas. Retornamos aqui e fechamos então o nome destes 3 presidentes, sendo que o Vargas foi 2 vezes. Agora observe, tem uma sequência ali de 7 ministérios, começando aqui da Catedral, que é o primeiro dessa sequência de 7. Então o 7º aqui é o Ministério das Relações Exteriores. Tem aqui o Itamaraty e tem o Supremo Tribunal Federal. Então vamos ao Supremo Tribunal Federal. Observe a República Nova. Aqui a imagem da deusa Thames, a deusa da justiça na mitologia grega. Observe que ela está de topless, não é isto? Vejamos. Ali, esse homem aqui vai tomar um café. E aqui sobre a cabeça da estátua sedestre, a estátua sedestre é aquela que está sentada, por isso o nome sedestre. Então temos ali Carlos, Nereu Ramos. Vamos recordar os 3, observe. Café, Carlos, Nereu. Agora aqui, JK, ou Juscelino Kubitschek. E aqui no canto inferior esquerdo, Jânio, também com J, João. Ranieri Mazzilli era presidente da Câmara dos Deputados e com a declaração de ausência do presidente, ele se tornou presidente interino, até o próximo presidente, como você verá, que foi o Castelo Branco. Então, Ranieri Mazzilli, pode imaginar uma rã aqui, recordando esses 3 mentalmente aqui, olha. Jânio, João e Ranieri. O conjunto dos 7, vejamos.
Pelas iniciais, tente recordar os 7 presidentes. Iremos sempre confirmando. Café, Carlos, Nereu, JK, Jânio, João, Ranieri. E assim, pelas imagens, Café, Carlos, Nereu, JK, Jânio, João, Ranieri. Com os olhos da mente, ou seja, da imaginação, Café, Carlos, Nereu, JK, Jânio, João, Ranieri. Portanto, República Nova, 7 presidentes. Voltando aqui, observe agora no Congresso Nacional. Então, República Militar. Aqui no Congresso Nacional, que nós temos o Senado, a Câmara dos Deputados. Tem esses 2 prédios, são anexos. O anexo 1 do Senado e o anexo 2 da Câmara. Temos a rampa, várias pessoas aqui, observe, carros e estas 4 pessoas mais próximas. Aqui, veja, Castelo, Costa, Médici, chamava-se Emílio Garrastazu Médici. Você se imagina colocando milho dentro de uma garrafa azul cheia de remédio. Então daria Emílio Garrastazu Médici. Geisel, como é o nome em alemão, está escrito Geisel, com G, mas se pronuncia Geisel. Figueiredo, o conjunto de todos eles. Observe, Castelo, Costa, Médici, Geisel, Figueiredo. 5 nomes, observe, pelas iniciais. Castelo, Costa, Médici, Geisel, Figueiredo. Pelas imagens, tente recordar. Então, Castelo, todo branco, então Castelo Branco. Costa e Silva. Médici, é só lembrar do Emílio Garrastazu Médici. Aqui tivemos o Ernesto, que é o Ernesto Geisel. E aqui o João Batista de Oliveira Figueiredo. Com os olhos da imaginação, Castelo, Costa, Médici, Geisel, Figueiredo. Retornamos aqui. República Militar. E assim, agora vamos para o Palácio do Planalto. Aqui, então, temos a Esplanada dos Ministérios, que é esse campo gramado aqui.
e as duas pistas. Essa que vai, aqui temos a Biblioteca, a Catedral e os 7 Ministérios. E agora aqui à esquerda, a pista que retorna, temos uma sequência de 10 ministérios. E logo após eles temos ali, adiante à esquerda, o Palácio do Planalto, mais ou menos onde ficam as letras MR. Uma arquitetura muito bonita. Nova República. Sarney. Collor. Itamar. Fernando Henrique. Colocamos aqui só Henrique. Agora, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff. Temer, ou Michel Temer. Jair Bolsonaro. E aqui o Lula novamente. Portanto, o conjunto. Então, pelas iniciais, observe: Sarney, Collor, Itamar, Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Pelas imagens, Sarney ou José Sarney, Collor ou Fernando Collor, Itamar Franco, Henrique ou Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer, Bolsonaro, Lula. Com os olhos da imaginação, Sarney, Collor, Itamar, Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e o atual Lula. E assim, Nova República, 9 presidentes. Dessa forma, veja uma panorâmica das 6 repúblicas do Brasil. Portanto, a República Velha, com 4 presidentes: Deodoro, Floriano, Prudente e Campos. A República do Café com Leite, vamos ver: Rodrigues, Afonso, Nilo, Hermes, Venceslau, Delfim, Epitácio, Arthur e Washington. A República Vargas, Getúlio Vargas, Linhares, Dutra e Vargas. A República Nova, 7 presidentes, observe: Café, Carlos, Nereu, JK, Jânio, João e Ranieri. A República Militar,
Castelo, Costa, Médici, Geisel, Figueiredo. E a Nova República: Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula. Agora, depois é só você fechar os olhos ou onde estiver e buscar a recordação. Qualquer dúvida é só assistir de novo. E o convidamos para o nosso próximo vídeo, onde mostraremos o ano de governo de cada um e alguns detalhes interessantes de cada um dos presidentes. Portanto, Brasil República, observe aqui. Como pode ver, aqui nesta casa, colocamos todas as informações mais importantes, às vezes uma palavra-chave ou um nome para identificar os fatos que ocorreram desde o descobrimento, que começa aqui, o descobrimento do Brasil. Tem o período pré-colonial, que foi de 1501 a 1530. O colonial, que pega aqui nessa parte da casa e vai chegando até aqui. Período colonial, que foi o maior, de 1531 até 1808, com a chegada da família real ao Brasil. Período império, com essa imagem nós temos uma ideia, ou uma noção, ou um esqueleto dos temas e dos assuntos, ou de palavras-chave e nomes, que nos dão uma síntese do conteúdo sobre a história do Brasil. Então, observe a história do Brasil como você nunca viu. Somos o Professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre. Deixamos aqui o nosso contato do WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida ou fazer alguma pergunta, algum comentário. Ou então pode acessar o nosso site. Trabalhamos justamente nesta questão, o aprender hoje e lembrar sempre, ou a arte de usar a memória de uma forma organizada, precisa e permanente. Até a próxima!